Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Coração Selvagem, do David Lynch, protagonizado pelo Nicolas Cage e a Laura Dern. Conta a história de dois jovens, vamos colocar dessa forma, né? Dois jovens, apesar do amor e da relação que eles possuem, é uma relação bem de adolescente, mas aqui no filme eles estão ali na faixa dos 20 anos, né? O Nicolas Cage nesse filme é um dos personagens mais descolados que eu já vi, assim, no cinema. Bem naquela pegada dos anos 70, anos 80, usando jeans, com blusa preta, com cinto, essa pegada assim meio bad boy, uma coisa meio Marlon Brando, com James Dean e tal. Ele tá incrível nesse filme. E ele, né, namora com a Lula, que dá a entender que é de uma família que tem um certo, né, dinheiro, e a mãe dela não é a favor do relacionamento dos dois. Então, olha só, temos uma garota de uma família de gente que tem dinheiro namorando um bad boy. E essa mãe é contra o relacionamento dos dois. Até então é algo muito comum, né? Um clichê do tipo, dois jovens que se apaixonam e querem ficar juntos, mas a mãe ou os pais ou um dos pais é contra esse relacionamento e os dois decidem continuar juntos, né? Etc e tal. Só que o filme, por ser do David Lynch, tem inúmeras camadas, né, em relação a esse possível conto de fada que não é muito bem um conto de fada, né? Alguns pontos me chamaram a atenção nesse filme. O primeiro, o casal, eles ambos se elogiam e tem troca ali há uma troca, uma carícia ali entre os dois, um momento de afeto é somente depois do sexo. Então, assim, isso me chama muita atenção. E o Lynch, ele é absurdo nos signos. Como assim signo? Vou te dar um exemplo. Se você vê um sinal vermelho, você sabe que é para parar. Isso é um signo aí no trânsito. Sinal vermelho, pare. Sinal verde, né? Prossiga, ande, né? Siga. Se você vê fumaça, você sabe que tem fogo. Lembra do ditado? Onde há fumaça, há fogo. O Lynch aqui, ele é muito bom nos signos. Então tem uma cena onde o personagem acende um cigarro, aí logo depois tem tipo uma lamparina que alguém acende também. Tipo, ele faz muito isso, tipo, ele joga muitos signos diante do espectador. Eu, Daniel, gosto disso porque o Lynch ele não precisa ser explícito para contar o que ele quer contar. Isso acontece muito nesse filme. Então, uma das cenas iniciais do filme tá acontecendo uma espécie de uma música clássica ali, né? Um ambiente muito sofisticado, elegante e tal. E tem uma briga porque a mãe da Lula contrata assassinos de aluguel para matar o Sailor, né? Que é o Nicolas Cage ali. E tem uma cena que ele mata o cara na frente de todo mundo. Então, esse filme ele tem muita violência e sexo, sem ser explícito. Por exemplo, se eu não me engano, na década de 50, 40, acredito que até alguns filmes da década de 60 também, os diretores não podiam mostrar cena de sexo para valer mesmo. Tipo, com penetração oral ou ali, etc e tal. O que eles faziam? Eles jogavam signos. Qual que era um dos signos que um casal acabou de transar, por exemplo? Fumar um cigarro. Então, se tinha uma cena onde o casal entrava dentro de um local ali, de uma casa, de um apartamento, enfim, e havia um corte, e você via o casal fumando ou o cara acendendo um cigarro, era um signo de que o que aconteceu ali? Sexo. O Lynch, ele faz isso aqui no filme. Existem algumas cenas que o Nicolas Cage está ali transando com a Laura Dern em várias posições, né? Só que o que ele faz em sua genialidade? Ele foca na mão dela. Então, assim, ela estica a mão na cama, ela estica os dedos assim e você entende que naquele momento, naquela cena, ela possivelmente gozou ou teve um orgasmo. Então ele faz isso. O filme todo,
5 minutos, acontece um diálogo e tal, alguma coisa, puf, uma cena de sexo. Aí essa cena de sexo, ele joga um pouco ali com as luzes, posição e tal, e puf, foca na mão da Laura Dern se esticando, né? Ele dá um close ali na mão dela se esticando na cama. O espectador entende, bom, ela tá sentindo prazer, ela gozou ou ela tá tendo um orgasmo, no mínimo. E o filme vai se desenrolando com esses signos, né? Só que há um ponto no filme que é muito interessante, que é o seguinte: a mãe da personagem da Laura Dern, da Lula, ela tinha um caso, tem um caso com um assassino de aluguel. E esse assassino de aluguel matou o pai da Lula, marido da mãe dela. Só que a Lula acredita que o pai morreu numa espécie de um acidente, né? Acidente não, né? Que ele colocou fogo no próprio corpo, mas não. Quem matou, na verdade, foi o assassino de aluguel, que era amante da mãe dela. E esse assassino de aluguel conhecia o namorado dela. Então, assim, no filme existe meio que essa subtrama, né? Ali de assassino de aluguel, a mãe sendo contra, né, o namoro dos dois. Só que essa mãe deu em cima do namorado da filha. Essa mãe também deu em cima do namorado da filha e ele ali, né, recusou as investidas da sogra. Tem uma cena muito engraçada dos dois, que ela começa a falar que o Nicolas Cage, né, ele parece muito com o pai dela. Aí ela diz assim: você tem um nariz grande igual ao meu pai, ou você se interessa por mulheres loiras com seios redondos e que não falam nada com nada. Então, assim, essa cena, se você é da psicanálise, você até dá uma risadinha do tipo: ela se interessou por um cara que lembra fisicamente apenas o pai dela. Porque ela tá se relacionando aqui com o bad boy. Os dois meio que estão viajando juntos, né? Tem uma metáfora ali, uma alegoria, na verdade, com o Mágico de Oz, né? A estrada ali das pedras amarelas. Se você olha para uma estrada, sabe aqueles negocinho amarelo que quando o farol bate, ilumina quando está à noite? Então, o filme ele vai jogando, né, essa alegoria aqui do Mágico de Oz, da bruxa boa, da bruxa má. É o cinema do Lynch, só que um cinema menos complicado de entender. Não é um filme tão difícil de entender, mas é um filme incrível nos signos. Então, assim, estão jogando signos o tempo todo. E tem uma cena em especial nesse filme que, na minha concepção, é uma das mais pesadas e, ao mesmo tempo, interessantes do ponto de vista psicanalítico. Por quê? O Lynch, ele tem um filme, acho que é o mais, não sei se é talvez o premiado, mas o mais famoso dele, que é o Veludo Azul. Não sei se você que está ouvindo esse áudio até aqui já assistiu, mas é um filme que também fala de sexo e também fala de fantasia. E o Lynch, ele joga signos. Aqui no Coração Selvagem, ele joga um signo que é interessantíssimo para a gente pensar. Tem um personagem interpretado pelo William Dafoe que ele normal, ele já é feio. Nesse filme ele tá grotesco de feio e esquisito. Ele é um ex-fuzileiro, um cara extremamente, como que eu posso dizer, escroto assim. É um personagem, sabe, que te dá nojo. E ele encontra a Laura Dern, ele se aproxima do casal e ele encontra a Lula dentro do quarto. Outro ponto que também me chamou a atenção nesse filme é o seguinte: as roupas que ela usa são roupas que estão sempre sexualizando o corpo dela. Então, assim, é uma personagem que não tem tantas camadas nesse primeiro momento, assim. Basicamente, ela é muito superficial, fútil, só quer transar com o namorado e tal. Só que ela é engravida. Ela acaba engravidando, né, ali do Salem, do personagem interpretado pelo Nicolas Cage. E esse cara, que eu acho que em português o nome dele é bem ridículo também, se chama Bud Peru. E ele entra dentro do quarto de hotel ali, ela tá usando calcinha, sutiã e uma espécie de um... Não é muito bem uma lingerie, mas é um... tipo um roupão, mas muito transparente, assim, bem... Ela tá bem sexualizada nessa cena. E ele chega com a cara dele ali e tal, e ele diz que vai violentar ela.
né? Então o personagem do William Dafoe começa a gritar, né? Aí ele diz assim, olha, eu vou matar você e tal, e você tem que gritar, me come. Preste atenção nessa frase. Ele diz para ela repetir a frase, me come, me come, me come. E ele fica falando isso. Quando ele encosta entre as pernas, né? Quando ele coloca a mão entre as pernas ali da personagem da Laura Dern, ele vê que ela está excitada. Aí ela diz, me come. Qual que é a reação dele? Hoje não, gata. E ele sai. Então, olha só. Ele entra dentro do quarto, age de uma forma grosseira, hostil. Ele torna o ambiente ali um ambiente que faz com que ela se sinta insegura, com medo, apavorada e acuada. Ele diz e ele joga ali todos os signos possíveis para ela entender que vai ser violentada. Só que aí que tá, ela se excita. E qual é o signo que o David Lynch utiliza aqui? A mão dela. Ele foca a câmera assim nos lábios dela. Ela vai abrindo a boca assim devagar, tipo com tesão mesmo. E ele joga a câmera na mão dela. E a mão dela tá por cima da perna. E você vê os dedos dela se esticando. Igual os dedos dela se esticaram em todas as cenas do filme que rolam sexo. Então, assim, o diretor jogou esse signo o tempo todo na cara do espectador. Olha, essa personagem aqui, quando sente prazer, quando tá gozando, quando tem um orgasmo, enfim, ela estica as mãos. Então, olha só, o personagem do William Dafoe ameaça violentá-la, joga todos os signos ali que irá violentá-la, e ele pede para ela dizer, tipo, me come. Quando ele percebe que ela está excitada, ele não faz nada com ela. Só que aí que tá, existe esse signo da mão que se estica, né? Os dedos ali esticados, e tem muito vermelho no filme, tipo, a vela que os dois às vezes estão segurando quando estão deitados, se eles estão em algum bar, algum pub, tem muito vermelho. Tem uma cena também do Nicolas Cage cantando uma música do Elvis, tem muito vermelho também. As unhas dela vermelhas o tempo todo no filme. O batom vermelho, cara, é signo atrás de signo. Signo atrás de signo. Amor, paixão, né? Esse vermelho e tal. E ela tá usando o que nessa cena? Um sapato. Um sapato de que cor? Vermelho. E ela começa a juntar um pé um no outro, como se ela estivesse esfregando as coxas, sabe, roçando a coxa uma na outra, gozando ali mesmo, tipo, assim que o cara sai, ela continua sentindo o prazer e o diretor joga um signo do quê? De que ela se masturba após essa cena. Genial essa primeira parte, assim, de signo. O diretor não precisou mostrar ela deitada na cama, tirando a calcinha e se masturbando ali logo depois, né, que o personagem do William Dafoe sai. Não, ele joga um signo. Ele joga um signo. Ela esfrega a perna uma na outra, estica a mão, ela sentiu prazer nessa cena. Esse é o ponto. Ela sentiu prazer em ser estuprada? Óbvio que não. É óbvio que não, mas o que o diretor tá trazendo aqui? Uma fantasia. Uma fantasia do quê? De violação. Tipo, né? Ela gozou com essa fantasia. Mas nem sempre, o título do vídeo, inclusive, nem sempre a fantasia e sexo combinam. Há fantasias que são melhores ou são suportáveis, digamos assim, somente no campo da fantasia. Quando o sujeito concretiza, digamos assim, pode trazer angústia. Uma coisa é se um casal conversa ali na cama que tem o interesse de colocar um terceiro entre os dois. E ela vai falando para ele como que gostaria desse terceiro, e ele pede para ela falar também. Outra coisa é se coloca um terceiro ali de carne e osso. Uma coisa é se o cara sente tesão, por exemplo, em saber que homens dão em cima da esposa dele.
ou pede para a esposa dele sair com ele sem calcinha e fica sentada ali na mesa do bar e dá uma cruzada de perna para algum cara que está sentado próximo à mesa dos dois. Perceba que ela está sem calcinha. Outra coisa, se há esse jogo, mas quando se concretiza, pode causar o quê? Angústia. E aqui, na personagem da Laura Dern, ela se olha no espelho depois com que sentimento? Nojo, culpa. Ela acabou de sentir prazer numa cena, numa fantasia. Há uma fantasia aqui. Tipo, ela gozou com essa fantasia. Então, assim, é uma das cenas mais emblemáticas do filme. E a expressão do Willem Dafoe nesse filme, quando ela diz isso, quando ela diz essa frase, tipo, me come, porque eu acho que a questão aqui não foi nem a frase, foi que ele percebeu que ela estava o quê? Com tesão, que ela estava molhada. Porque, pensa no seguinte, esse cara aqui sentia prazer nesse ato de violar. Tipo assim, em tese, quando ele percebeu que ela está excitada com aquela cena, já quebrou a fantasia dele. Eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o filme Elle, onde eu falo especificamente sobre fantasias de estupro, né? E há uma cena que a personagem diz isso. Ela pede pro cara que invade a casa dela e estuprou ela pela primeira vez, ela diz a frase, né? Tipo, vem, né? Como quem diz, eu quero, me possua. Aí ele diz, não, assim eu não consigo. O personagem do Willem Dafoe aqui é a mesma coisa. A partir do momento que ele percebeu ali que a Laura Dern estava excitada, que na cena que ela abre a boca, que ela estica os dedos assim na perna e tal, ali ele já notou que, tipo, não, ela já quebrou a minha fantasia, assim eu não consigo. Então o David Lynch nesse filme é absurdo, assim, como que ele trabalha os signos. Signos do amor, signos do sexo, a própria história. Ele faz questão de deixar claro que o amor dos dois é muito infantil também, assim. Como de um adolescente mesmo. O presente que ele dá para ela é um colar meio que tipo que vende dentro das caixinhas de cereal nos Estados Unidos, tipo uma parada de doce, entendeu? Olha só, que signo de coisa infantil, tipo doce, guloseima, sabe? Cara, é um filme muito bom. Assim, se você é um cinéfilo mesmo, caramba, eu quero conhecer o cinema do Lynch e tal, bicho, é um filme muito bom assim de se assistir. E a Laura Dern já fez parceria pra cacete com o Lynch, né? Tem vários filmes dele que ela tá ali. É uma atriz absurda. Nesse filme ela tá muito boa também. Esses signos, né? Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo.